Começando mais um bate-papo esportivo e hoje a gente recebe uma grande pessoa conhecida da TV, conhecida da internet. Alguns conhecem só a voz dele. Edu, obrigado por ter aberto um espacinho na sua agenda aí e topado fazer esse bate-papo conosco. Fala, Felipe, tudo bem? Para mim é um prazer estar aqui com vocês, estar falando contigo. Enfim, vamos em frente aí. Mas para mim é uma honra. Obrigado pelo convite, pela oportunidade aí, pelo espaço. O Eduardo, que é pastor, Eduardo Mascarenhas, e também tem uma outra voz que o pessoal conhece muito, né, Edu? Pois é. Então, eu sou um pastor que não tem igreja, eu sou um pastor que percorre o país pregando evangelho, né? E também trabalho na TV com o Ratinho já há bastante tempo, né? E estamos lá, firme e forte, queridos por outros nem tanto, mas enfim, então vamos em frente. Eu não sabia que você tinha um programa de esporte, cara, que legal, meu. Desde 2020, a gente começou com a pandemia, a gente começou o projeto que aí não podia se reunir para jogar bola, não podia fazer nada na pandemia, né? Então aí a gente começou meio que como uma brincadeira e aí a gente tem tornado o canal sério a cada ano. Pô, que legal, parabéns, Felipe, parabéns mesmo. Edu, e a gente estava até brincando aqui nos bastidores, né? Desde 97, você com esse casamento com o Ratinho, o Xaropinho, que vem sendo um fenômeno aí, ainda mais hoje com a internet. Como que surgiu o nascimento do Xaropinho, a ideia do Xaropinho? Uns falam que foi, na época, o Louro José, que foi o primeiro boneco, outros falam que foi você com o Xaropinho. Como que começou essa inserção do Xaropinho no mundo da televisão e hoje da internet? Então, Felipe, eu venho do mercado de quadrinhos, né? Onde eu fazia roteiro de história em quadrinhos. Na empresa que eu trabalhava, escrevendo roteiro de história em quadrinhos, essa empresa também mexia com bonecos, entendeu? Então os caras trabalhavam com quadrinhos e com bonecos lá, com bonecos Muppet, né? Tipo Xaropinho mesmo. E eles tinham um programa na televisão, na TV Bandeirantes. O programa chama TV Tutti Frutti. Se você digitar aí no YouTube, TV Tutti Frutti, você vai ver um monte de boneco lá e tal. Então eu trabalhava nessa empresa, né, que é o Eli Barbosa Produções Artísticas, né, e lá eu tive contato com boneco, fiquei apaixonado por boneco, fiquei maravilhado, sabe, os bonecos deles, do Eli, eram lindos, né, e inclusive está na internet, se você quiser ver, TV Tutti Frutti e tudo mais. Aí o que acontece? Quando o mercado de quadrinhos no Brasil caiu, os quadrinhos nacional caíram, né, eu migrei para o boneco, né, eu fui trabalhar com boneco. E aí eu montei uma empresa para atender escolas. Então a gente fazia show nas escolas, shows pedagógicos, né? Então eu dava palestra de higiene bucal, higiene de saúde, alimentação, segurança nas ruas. Eu falava sobre esses temas com bonecos de uma forma muito divertida. E as minhas palestras faziam sucesso na escola, Felipe, porque elas não eram palestras assim, sabe, onde a gente só ficava falando do conhecimento, da importância da alimentação. Aí eu criei uma aventura, né, uma história com vilões e tudo mais. E no meio dessa aventura, dessa história, a gente refletia sobre a importância da alimentação, a importância da higiene, a importância de tomar cuidado nas ruas na hora que você sai para a rua. E era para crianças, né? E fazia muito sucesso. Então eu tinha duas situações aí que praticamente mudou assim o conceito de palestras infantis. Primeiro, os bonecos eram muito bonitos, né? Não era aqueles bonequinhos de pano pequenininho, entendeu? Feito em casa. Eram uns bonecos muito bonitos, de espuma, umas coisas, uns bonecos já de praticamente boneco de televisão. E a outra coisa era o texto. Então eu trabalhava com muita música, entendeu? Para você ter uma ideia, eu botava nas minhas palestras música do El Chan, você entendeu? Então, assim, era uma palestra, assim, que era, na verdade, uma peça de teatro muito animada, com muita animação, com muita alegria,
mas que passava, o mais importante, passava a informação, né, que as professoras queriam passar para os alunos. E fez muito sucesso. E as professoras falavam para mim, leva para a TV, seus bonecos são legais, seu trabalho é legal, leva para a TV. E aí eu fui fazer nessas palestras que eu tinha, eu construí, Felipe, eu mesmo construí uns 50 bonecos, mais ou menos. E no meio desses 50 bonecos, eu tinha diversos bichos. Eu tinha elefante, tinha girafa, tinha papagaio, tinha rato, né? E tinha gente também, tinha outros bichos que eu inventei. Eu inventei o vilão chamado Meleca, inventei o Tranqueira, inventei uns bichos assim que era para porque as histórias precisavam de vilão, né? Uhum. Mas eu tinha dois ratos. E um era o Justino, que era um rato que tinha uma gravata, era um executivo fracassado, e eu tinha um outro que chamava Rato Louco, que é um rato que já tinha passado por 3 ratoeiras, já tinha fugido do esgoto, um rato muito louco, né? E aí, o que acontece? Eu fui fazer uma palestra perto da TV Record, e na saída da palestra, quando eu saí da escola, eu passei em frente à TV Record. E um funcionário amigo meu, funcionário não, um colaborador lá que trabalhava comigo, porque eu não tinha funcionário, tinha colaboradores. Ele falou assim, acabou de chegar aqui na TV Record, o Ratinho, aquele maluco lá que estava na CNT, ele acabou de chegar aqui, vamos levar seus bonecos para ele ver. E confesso, Felipe, que na hora que o meu amigo falou isso para mim, eu desanimei, porque eu já tinha tentado levar meus bonecos para televisão e eu não tinha tido sucesso. Eu dei com a cara na porta, assim, em várias televisões, né? Eu já tinha tentado ir, sem sucesso, cara na porta, ninguém me atendeu, fui até maltratado, enfim, eu desanimei de ligar para televisão. Mas eu estou saindo da escola para ir embora, passei em frente à TV Record, e esse meu amigo falou, para aí que eu vou levar seus bonecos. E eu parei na frente da TV Record e eu falei assim para ele, assim, ele chamava Beto, falei, Beto, eu nem vou descer do carro, porque eu já vim aqui, já dei com a porta na cara, esses caras se acham, né? Esses caras, eles não vão dar atenção para nós, já não deram, entendeu? É muito difícil entrar na televisão é uma coisa assim, sabe, é outro patamar, sabe, é inalcançável, é inatingível, não tem como. E aí, cara, eu tô no carro lá, e qual a minha surpresa, quando de repente o Beto, ele volta pro carro, mas ele volta com a produtora do programa do Ratinho, entendeu? Então ele foi lá na recepção, levou os bonecos, e a recepção chamou alguém da produção, e a pessoa da produção foi até o carro onde eu estava para pegar meu nome, para marcar para eu assistir o programa do Ratinho no dia seguinte. E eu fiquei deslumbrado com aquilo. Falei, meu Deus, quando é para acontecer, parece que as portas se abrem mesmo, né? Entendeu? Você vê que eu fui lá e não consegui. Aí, contrariado, eu parei na frente, um amigo meu entrou lá e conseguiu. E me botou lá dentro, praticamente. No dia seguinte, Felipe, eu estava assistindo o programa, eu fui convidado para assistir o programa e entregar o boneco ao vivo para o Ratinho, pessoalmente. No dia seguinte, eu estava lá com 10 amigos. Eu falei assim, eu quero ir, mas quero levar mais 9 amigos. E a moça falou, não, pode trazer quem você quiser. Eu falei, então tá bom. Nessa época, Felipe, não tinha plateia ainda no programa do Ratinho. Tá? O programa do Ratinho era feito num estúdio muito pequeno, parecia uma salinha. A mesa dele ficava encostada na parede, pra você ter uma ideia. Entendeu? Era uma coisa bem pequena mesmo. E não tinha plateia, tinha uns caixotes que ficavam na frente da mesa dele, e eu fiquei sentado nesses caixotes com os meus amigos. E cada amigo meu tinha um boneco em uma das mãos. Então, nós estávamos em 10 amigos, nós tínhamos 20 bonecos. Quando começou o programa, nós levantamos os bonecos, né? E começamos a enfiar o boneco em cima da câmera, assim, né? E aí o cameraman gostou daquilo, porque criamos uma plateia de bonecos. O cara não tem plateia, de repente ele tem uma plateia de bonecos e gente ali gritando e tal. E aí o Ratinho viu aquilo e gostou daquela bagunça e falou, quem que é o dono dessa bagunça aqui? Aí eu levantei e falei, sou eu, e eu trouxe um rato para te homenagear, né? Para dar para você como homenagem. Aí dei um rato para ele de espuma, né? E aí terminou o programa, todo mundo foi embora,
Eu não consegui sair de lá, Felipe. Eu fiquei tão deslumbrado com aquele momento de ter conhecido o Ratinho no ar, de ter ido para o ar, a minha imagem para todo o Brasil, que eu fiquei lá sentado. Eu falei, eu não saio daqui. Só saio daqui se eu falar com o Ratinho. E o segurança veio me pegar e falou, a gente vai te tirar daí. Eu falei, eu não saio. Eu vou ficar aqui agora. Ele falou, eu vou buscar os outros seguranças e a gente vai te tirar daí. E porque eu saí da casinha, Felipe, eu tava deslumbrado, sabe? Falei, uau, velho, não acredito que eu entrei, cara, na televisão, não acredito que eu fui pro ar, sabe? Que louco, cara. Aí, nisso vem o Rodolfo, tinha uma dupla chamada DT e o Rodolfo, que eram uns caras que faziam humor lá no programa do Ratinho. Eu lembro. O Rodolfo chegou para mim e falou assim, o jovem, você tem que ir embora, porque o segurança foi buscar outros seguranças e eles vão te arrancar e vão te jogar para fora. E eu falei assim pro Rodolfo, Rodolfo, eu só saio daqui se eu falar com o Ratinho. Aí o Rodolfo disse assim para mim, olha só, eu vou pegar você, eu vou colocar você num corredor que sai dos camarins para o estacionamento. O Ratinho vai passar nesse corredor para ir para o estacionamento. Ele falou assim para mim, se alguém perguntar quem colocou você lá, diga que foi um anjo. Cara, assim, eu sou um cara da igreja. Quando ele falou para mim, se alguém perguntar quem colocou lá, diga que foi um anjo, aquilo para mim entrou no meu ouvido como uma confirmação. Tá entendendo? Sim. Entrou como uma, como dizer assim, uma palavra do dialeto que eu uso. Eu uso esse dialeto. Eu uso essa expressão do anjo, não sei o quê, essa é uma expressão que está no meu vocabulário. Como é que ele vai usar uma palavra que está no meu vocabulário, uma pessoa que não tem essa vida com Deus e tudo mais, né? Essa resignação toda, né? E aquilo me impactou, porque eu falei, meu, esse cara está falando a minha língua, velho. E aí ele pegou e me colocou nesse corredor. E eu fiquei lá nesse corredor aguardando o Ratinho, já tranquilo de que estava acontecendo um milagre. Primeiro milagre, eu entrei na televisão. Segundo, o cara me mostrou no ar. Terceiro, mostrou meus bonecos no ar e gostou dos bonecos. Quarto milagre, o anjo me levou para um corredor onde ele ia passar, o Ratinho ia passar. Para quem tá vivendo um milagre, já que eu cheguei no céu, deixa eu abraçar Deus, mano. Olha, já que eu tô aqui, cara, eu só saio daqui se eu falar com Deus, cara. Aí, tipo assim, né? Aí eu peguei e fiquei no corredor. O Ratinho entrou no corredor, junto com o superintendente da TV Record, artístico, que era o Eduardo Lafon. Já faleceu, né? Mas era, assim, um gênio da televisão. Ele levantou a Record. Quando a Record deu um boom, assim, logo que o Bispo comprou, foi por causa do Eduardo Lafon. O Eduardo Lafon deu uma levantada na Record. Levantou a CNT, primeiro, depois levantou a Record. O Lafon depois levantou o SBT, foi contratado pelo SBT. Aí vinha o Ratinho e o Lafon. E os dois vinham vindo. Quando eles estavam próximo de mim, eu parei eles no corredor. Falei, Ratinho, eu tenho aqui um projeto de Deus para a nossa vida. É pôr o boneco no ar. Põe esse rato no ar, não sei o quê, bababá. E o Ratinho ficou assim na hora. Não, peraí, o que está acontecendo? Não sei o quê. Eu falei, vamos pôr o boneco no seu programa. Aí eu comentei, olha só, o Louro José entrou na Maria Braga e está fazendo sucesso. O Louro já tinha estreado, Felipe. Entendi. O Louro já tinha estreado e estava indo bem. Ele estreou e começou a ir bem. Aí eu falei, ó, Ana Maria tá com o Louro lá, tá indo bem. Põe esse boneco, não sei o quê. E na hora o Ratinho falou assim, não, peraí, não sei o quê. Como é que a gente vai fazer? Aí o Ratinho falou assim, virou para Eduardo Lafon e falou assim, Lafon, o que eu faço? Aí o Lafon, cara, foi um gigante nessa hora, porque ele falou assim, Ratinho, libera o menino para ficar vindo aí, deixa o menino vir. Deixa o menino trazer os bonecos dele aí. Cara, quando o Lafon falou isso, ele me autorizou a estar na TV Record todos os dias, cara. Eu falei pro Lafon, eu não quero salário, eu não quero cobrar nada, eu só quero mostrar meu trabalho, meus bonecos, não sei o quê. Ele falou, não, você tá liberado, a partir de amanhã você pode vir aqui todo dia fazer o que você quiser, traz seus bonecos. Cara,
Depois eu saí da... Aí eu deixei eles ir pro carro. Quando eles foram pro carro, eu saí daquele corredor, eu não estava me aguentando, cara. De alegria, assim, de deslumbramento com o que Deus tinha feito ali, sabe? Pela conquista, né? Conquista, sim, mas de um dia para o outro eu não esperava nada disso. Eu não queria nem parar na TV. Sim. Entendeu? E aí, de repente, eu já larguei minha empresa para lá, abandonei minha empresa, abandonei escola, abandonei tudo, fiquei só indo para Record todos os dias. Eu vendia boneco também, Felipe. Eu tinha um estoque de uns 300 bonecos. Eu dei os 300 bonecos dentro da TV Record. Entendeu? Eu dei boneco para todo mundo lá dentro, cara. Porque eu queria conhecer as pessoas. E uma forma de você conhecer alguém é mandando um presente para essa pessoa. Sim. Né? Está no livro de Provérbios. Provérbios, Salomão recomenda. Quer conhecer alguém? Manda um presente para ele. Quer que alguém te receba? Manda um presente para ele que ele vai te receber. A dica aí. Pega essa dica aí. Quer sentar com alguém importante? Manda um presente pro cara. O cara vai te receber. O cara vai te ouvir, pelo menos. Aí eu dei um monte de boneco. Fiquei conhecido como o cara dos bonecos. Aí o que aconteceu? O Gugu, que estava no Domingo Legal, ele contratou o ET Rodolfo, né? Tirou o ET Rodolfo do Ratinho. Quando ele tira o ET Rodolfo do Ratinho, o Ratinho se vê traído, né? Porque o Ratinho levantou esses humoristas, né? Sim. O Ratinho levantou os caras e o Gugu foi lá e tirou. O Ratinho ficou sem ter alguém para poder fazer o humor, fazer bagunça no palco. O Ratinho perdeu o cara do humor no palco. E aí, cara, foi a hora que eu cheguei no diretor do programa e falei, olha, o boneco tá aqui, tá pronto, só a gente colocar no ar. Aí eu falei o seguinte pro diretor, fala pro Ratinho, porque eu não tinha muito acesso ao Ratinho, o Ratinho começou a crescer muito, né? Começou a crescer muito, eu acompanhei esse crescimento dele. Nessa altura que eu já estava frequentando lá dentro, ele já estava no outro estúdio, já com 200 pessoas no auditório. Ele já estava dando 25 pontos de audiência, o que é um absurdo. Né? Entendeu? Aí eu falei pro diretor assim, boneco é marca, boneco é propriedade intelectual. Eu quero dizer o seguinte, que boneco tem dono. Boneco tem dono. Então, eu falei pro diretor, se o Ratinho colocar o boneco no ar, o dono vai ser ele. Ele vai ser o dono da marca. E se eu quiser sair, ou se alguém quiser levar o Eduardo, vai levar o Eduardo, mas o boneco fica. Porque o dono é o Ratinho. Quando eu falei isso pro diretor, o diretor correu lá para falar com o Ratinho. Falou, Ratinho, o cara do boneco tá aí, boneco é um negócio que você vai colocar no ar, ninguém mais tira, é seu. Aí o Ratinho mandou me chamar na hora. Falou, e o boneco aí, vamos pôr no ar? Eu falei, vamos pôr. Só que aí ele teve uma ideia bacana também. Ele falou assim, falando nisso, o Xaropim tá aqui, de pegar ele aqui. Olha ele aí, ó. Aí ele falou assim, ele falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos colocar um boneco no ar, mas vamos pedir para a empresa Brinquedos Estrela, não sei se você lembra, tinha uma empresa, antigamente tinha uma empresa de brinquedos chamada Estrela, né? Ele falou, vamos pedir para Brinquedos Estrela fazer o desenho do boneco para eu colocar no ar o boneco e a gente lançar um brinquedo desse boneco, entendeu? Então foi uma construção casada. Uhum. E aí os designers da Estrela desenvolveram a imagem do Xaropinho. Aí entregaram o desenho da imagem para mim, aí eu passei para um artista plástico fazer o primeiro Xaropinho, que foi o Eberson Taborda, que faleceu recentemente. Aí ele construiu o primeiro boneco para mim de Xaropinho. Antes disso, Felipe, eu já tinha construído uns 10 ratos já, entendeu? De espuma. Sim. Toda hora eu chegava com um rato lá diferente, entendeu? Tentando vender a ideia para os caras. Mas aí o Taborda fez o rato que foi para o ar, e nós estreamos. Para estrear também foi um perereco, né? Porque o Ratinho já estava dando 30 pontos de audiência, né? Ninguém queria botar uma toca no programa, no cenário, ninguém queria mexer no cenário. Como é que você vai mexer num cenário que está dando 30 pontos de audiência? Não Sim. mexe, entendeu? Não mexe, né? Eu fui lá escondido e fiz um furo no cenário. Eu peguei o martelo, fui lá e quebrei o cenário, cara. Escondido. Aí eu cheguei para a cenografia e falei,
Fizeram um buraco lá, que é pra pôr um rato no buraco lá. Aí os caras foram lá ver e rapidinho já construíram uma toquinha pro Xaropinho e tal, não sei o quê. Aí, cara, estreamos por volta de junho, julho, mais ou menos, de 98, né? E o Xaropinho entrou no ar, não tinha esse nome Xaropinho ainda, o Ratinho chamava ele de Ratinho mesmo, né? A Estrela lançou um boneco com o nome de Ratinho do Ratinho, né? E na estreia foi muito estressante, porque o programa dando 30 pontos de audiência, tinha quase, sei lá, vou chutar aqui, umas 150 pessoas na produção, sabe? Era uma coisa... O relógio do Silvio tá falando aqui, cara. O relógio fala sozinho, velho, dá cada susto de mim. Então, cara, a produção pegou e falou assim, ó, esse aqui é o ponto do diretor, coloca o ponto do diretor, você colocava o ponto do diretor, ó, esse aqui é o ponto da produção, põe o ponto da produção também, colocava por produção. Tô com o diretor num ouvido, tô com a produção no outro ouvido, e tô tendo que ouvir o que tá acontecendo no ambiente. E tô olhando pro monitor, para ver o que tá acontecendo. Cara, um programa desse ao vivo, o programa do Ratinho tinha 3 horas de duração diária, pra você ter uma ideia. Era um programa tenso, porque, assim, tinha maníaco do parque sendo preso, Ratinho xingando o governador e deputado, xingando todo mundo, quebra-pau no palco com DNA, com briga, não sei, o programa era assim. A impressão que dava é que o Ratinho saía de uma jaula, assim. Essa é a impressão que dava. Eu era um cara, da igreja, um cara assim, sabe, que não, né, como dizer assim, ingênuo, né, muito muito bobo, assim, né, e de repente o diretor no ouvido, a produção no outro. Eles só se falavam xingando, cara. Eles só se falavam, sabe, com palavrão. Era um negócio horroroso, e tudo gritando. Tira essa porra daí, eu quero desgraçado, uma puta, mas esse cara, eu quero, tira esse cara. Era tudo assim, era tudo grito, estresse, não sei o que, aquela coisa. Qualquer pessoa que tivesse com um ponto desses caras no ouvido ia ficar deprimida, assim, é uma coisa horrorosa. E aí começou o programa, eu tô lá com o boneco pra estrear, eles gritando e xingando, eu quero, vai pular, tira meu traje, mano, Ratinho, para, eu quero. De repente, no meio dessa gritaria, eu ouço o diretor gritar assim, põe o boneco no ar! Bem tranquilo, assim. Eu peguei, eu tentando, prestando atenção em tudo que estava acontecendo, era muita informação. Põe o boneco no ar! Eu pus o boneco, né? Pus o boneco no ar. E nisso, o Ratinho estava brigando com algum político aí, não sei quem era, né? E o Ratinho brigando é feio, vamos combinar que é feio. O cara, quando fica bravo, dá medo, assim, sabe? É assustador, né? E aí ele brigando com o político, eu não sabia se ele estava brigando para valer, se era zoeira aquilo, né? Hoje eu conheço o Ratinho, né? Mas naquela época tinha acabado de chegar. Aí ele vira pro boneco, ele vê que o boneco entrou no ar e fala, quem foi que pôs essa porcaria desse boneco aqui no ar? Isso aqui é programa infantil, por acaso? Tira essa porcaria aqui, meu. Isso aqui é show da Xuxa, sabe? Quem foi a ideia? Né? Brigando assim, sabe? Acabando com o boneco e tal. Aí o Xaropinho falou assim, o rato aqui sou eu, o programa é meu, cala a boca, seu barrigudo. Não falei alguma coisa assim, né? Cara, ele tirou o sapato e tacou em mim. Horrorizado, cara. Que é surreal, cara. Você não taca sapato em ninguém. Né? Ainda mais no ar. Ainda mais ao vivo. Ninguém taca sapato em ninguém. Não é uma coisa que você... Né? Você está acostumado, assim, minha mãe tacava sapato. Não, nunca levei uma sapatada. Né? E aí ele tirou o sapato e tacou em mim, cara. Acertou no Xaropinho e tal. Eu caí para trás. E aí caiu para trás, ele continuou xingando, desgraça, e aí eu caí para trás, o diretor falou, vamos pro intervalo. E aí o programa foi pro intervalo, eu comecei a sair lágrimas do meu olho, assim, tava meio que chorando, assim, triste, falei, putz, estreei e já me ferrei. Estreei e me lasquei, já vou ser mandado embora. E para mim isso era muito importante. E eu estava muito nervoso na estreia. A ponto, Felipe, de desmaiar. Eu desmaiei 2 vezes antes de estrear, sabe? No dia da estreia.
Uhum. Quando o diretor falou assim, ó, você vai estrear hoje, eu desmaiei. Entendeu? Eu comecei a passar mal, fui no ambulatório, cheguei lá, apaguei. Aí depois, quando chegou perto da hora do programa, às 9 horas, eu apaguei de novo. Né? E aí, e a estreia foi essa coisa horrorosa. E quando deu o intervalo que eu caí para trás, o Ratinho foi lá onde eu estava. Eu estava atrás de uma cortina, o Ratinho abriu a cortina e falou assim, foi maravilhoso, vamos brigar todos os dias, vai ser legal. A gente vai ficar brigando. Quase que eu xinguei ele. Falou, seu filho de uma égua miserável. E você morrendo de medo, achando que estava dando tudo errado. Eu achei que ele ia ser demitido na hora. Para o segurança me jogar para fora agora. E aí, cara, qual a surpresa quando o Ratinho entra lá e fala que foi sensacional, que é isso mesmo. Ele quer que o Xaropinho brigue com ele. Que o Xaropinho vá na contramão do que ele diz. Né? Aí, cara, nossa, eu levantei assim, sabe, maravilhado, né? Eu falei, ao mesmo tempo que eu tava maravilhado, eu tava assustado. Eu falei, cara, isso aqui é uma fábrica de fazer doido, cara. Isso aqui, ninguém é normal aqui, não. Isso aqui. Aí voltamos pro ar e voltamos sempre contrapondo o Ratinho. Então, se o Ratinho diz assim, eu sou palmeirense, aí o Xaropinho diz, eu sou corintiano. E o Xaropinho fala assim, eu adoro o Milionário Zé Rico. O Xaropinho diz assim, eu não tenho nem ideia de quem é, entendeu? Deve ser uma porcaria, entendeu? Então, a gente veio nessa, assim, e tá até hoje, cara. Essa brincadeira já passou aí, sei lá, 26, 27 anos, né? Entendeu? Tá uma loucura aí, cara. Eu já encheu o saco, meu amigo, já não aguento mais. Mas estamos lá, estamos firme e forte lá com o Xaropinho e agora está fazendo mais sucesso, né? Porque de uns anos para cá surgiu a internet, né? E aí eu comecei a pegar os cortes do Xaropinho e botar na internet trechinhos dele, né? E o Xaropinho cresceu, Felipe, o Xaropinho cresceu com esses momentos que são segundos, né? A gente não tem muito tempo para contar uma piada no programa do Ratinho. O programa do Ratinho é muito rápido. E o Ratinho já é estressado por natureza. Então, não dá para você chegar para o Ratinho e contar uma piada assim. Olha, Ratinho, sabe? Tinha uma mulher, aí um dia ela mandou o marido dela viajar. Não dá. Sim. Você tem que chegar para o Ratinho e falar, sabe qual que é o cruzamento do elefante com o jumento? Não sei, é o elemento. Tem que chegar, entendeu? A piada tem que ter 3 segundos, entendeu? Porque o programa é rápido, tudo é rápido, o Ratinho é rápido, entendeu? Então, se houve algum crescimento com o Xaropinho, foi por conta disso, que eu falava na hora que o Ratinho respirava. Sabe? Ele respirou, eu consigo botar uma piada, eu consigo falar alguma coisa, né? E aí eu comecei a pegar esses cortes. Na televisão isso não dá tanto resultado, mas na internet dá resultado. A internet é rápida também, né? Sim. Então, os vídeos que eu coloco na internet, eles têm 1 minuto, mais ou menos, em média, e aí começou a viralizar bastante vídeo e tudo mais, e eu tô bem animado com isso aí. Vamos ver onde vai dar, né? Vamos ver onde vai chegar, mas estamos aí. Aí a Patrícia também me convidou para fazer parte do jurado lá, né? Então hoje o Xaropinho está na Patrícia, está no programa do Ratinho e está na Rádio Massa. Né? Rádio Massa aqui em São Paulo, pelo menos, é 92,9 FM. Todos os dias, ao meio-dia, do meio-dia às 14 horas, no programa Turma da Massa. Nós estamos lá brincando, contando piada. E eu durante a semana, eu compareço 2 vezes ao vivo na rádio. Hoje eu estive lá. E os outros 3 dias eu deixo as piadas gravadas, né? Porque também aos finais de semana, Felipe, eu procuro atender as igrejas, né? Sim. Então, e aí entra o meu trabalho de pastor, né? De levar uma palavra, uma mensagem de fé e esperança, junto com o Xaropinho, para todo o Brasil, né? Quem me convida, eu vou. E aí é Brasil inteiro. Então, esse ano eu tenho agenda no Pará, eu tenho agenda para os ribeirinhos do Pará, lá perto da Amazônia, eu tenho agenda no Rio Grande do Sul, Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, São Paulo,
enfim, aí o Brasil inteiro a gente está sempre rodando. No início desse ano, em janeiro, estive pregando nos Estados Unidos, né? As igrejas brasileiras me levaram para lá. Estive em Boston, Filadélfia, New Jersey e Orlando, e numas ilhas Martha's Vineyard. Foi uma experiência incrível, né? E aí eu pude perceber como essa coisa da internet é bacana, porque leva a gente para lugares que a gente nem imagina, né? E o carinho muito grande, né? Uma coisa que me surpreendeu, assim, eu estava no aeroporto de Boston, e isso nunca aconteceu no Brasil, né? No aeroporto de Boston, um brasileiro me reconheceu. Falou, você que faz xaropinho? Eu falei, sou eu. Aí eu me empolguei e falei, inclusive ele tá na mala aqui, eu tava com uma mochila nas costas, né? Ele tá na mochila aqui, porque ele falou, posso tirar foto com você? Eu falei, tirar foto comigo não tem graça, né? Vamos combinar, né? Legal, tirar foto com o xaropinho. Eu falei, eu vou pegar o xaropinho que tá na mochila. Quando eu tirei o xaropinho da mochila, surgiram um brasileiro não sei da onde, cara. Uns 30 brasileiros lá no aeroporto de Boston me fecharam, e eu falei, no Brasil não acontece isso comigo, cara, né? E aí eu percebi que o xaropinho estava viralizado. Quando eu falei, em Boston, cara, no outro país, né, acontece um negócio desse, isso me deixou bem impressionado, assim, sabe? Então essa é a história, meu amigo. A gente vem aí até hoje com o Ratinho, né, brincando, se tornou uma marca do Ratinho, e ele me dá a oportunidade e a honra de interpretar o xaropinho todos esses anos aí com ele. Aí. Oi, Edu, uma curiosidade que eu sempre tive, como que foi até chegar na voz que o xaropinho tem hoje? Tá certo que não é todo dia que vai ficar na mesma tonalidade, mas tentar deixar o mais próximo da voz que todo mundo está acostumado. E na questão de viagens, você tem outros bonecos reserva que você leva para esse tipo de viagem, para as pregações que você faz? Os bonecos da TV ficam fixos na TV? Como que é esse processo? Boa pergunta. Normalmente, Felipe, quando eu estou com um boneco na televisão, é esse boneco que eu uso até acabar ele. Eu não tenho um boneco para televisão, outro boneco para viagem, outro boneco para show, não. Se eu estou com um boneco, eu vou usar ele. Eu vou usar ele tanto na TV, como nas apresentações, como na igreja, como em show, como em comerciais. Eu estou com aquele boneco, entendeu? Então, mas eu tenho outros bonecos também. Eu tenho um boneco novo, zerado, que eu nunca usei, está aqui em casa, e eu não sei que momento que eu vou usar ele, né? Eu só vou usar ele o dia que esse que eu estou usando hoje, ele se oxidar totalmente, se desmanchar. Aí eu pego outro. Mas eu tenho também equipes que fazem show com o xaropinho. Hoje, no show do xaropinho, não sou eu que vou mais. O show é gravado e vai o boneco, vai um artista que manipula o boneco, a minha voz está gravada, então o show acontece sem a presença do Eduardo, né? Só nas igrejas que eu vou mesmo, que eu levo, eu procuro atender só as igrejas, porque aí não dá para gravar voz, não dá para dublar, não dá para fazer nada, porque é uma coisa realmente presencial e espontânea, né, da minha pessoa. É eu conversando com o xaropinho, não tem como não ser eu. Então, o xaropinho é isso. Com relação à voz, eu percebi que de tempos em tempos ela dá uma adaptada, sabe? Se você pegar a voz hoje e pegar quando o xaropinho estreou, é uma diferença discrepante, né? Sim. Mas à medida que os anos foram passando, foi mudando, Felipe, e para ser sincero, nem eu percebi que foi mudando. Eu só vi que foi mudando depois de anos que eu fui ouvir a voz que eu fazia, eu falei, nossa, como mudou, entendeu? Mas eu fui buscando, Felipe, um lugar confortável na minha corda vocal para poder fazer o xaropinho. Eu precisava ter conforto na garganta para fazer o xaropinho. Quando eu comecei a fazer, eu não tinha conforto, entendeu? Quando eu comecei a fazer, era uma coisa mais gritada, era uma coisa mais, como dizer assim, que eu não tinha esse registro. Uma vez eu fui numa fonoaudióloga e ela botou uma câmera dentro da minha garganta aqui, e ela comentou comigo que esses anos de voz do xaropinho criou um calo na corda vocal, né? E esse calo na corda vocal
nada mais é do que um registro vocal. Então eu consigo sair da voz para Eduardo para a voz do Xaropinho com precisão. Por quê? Por causa do calo. Você entendeu? Então eu consigo chegar na voz do Xaropinho com muita rapidez, mesmo conversando com ele, né, Xaropinho? E aí, tá ligado? Tô ligado, não sei como é que tá, tudo bem. Então, por causa desse calo, a gente consegue essa mudança de voz rápida sem ter que ficar estudando. Mas a verdade é que eu nunca parei para estudar a voz do Xaropinho, porque o que aconteceu? Quando eu fazia o teatro de boneco nas escolas, eu tinha um personagem que agradava muito nas escolas, que era um menino chamado Minduim. E o Minduim, ele tinha a voz parecida com o Xaropinho. Era um moleque bagunceiro. Quando criou o Xaropinho, eu não fiquei bolando voz. Eu pensei assim, qual é o boneco que mais faz sucesso entre as crianças na escola? Ah, é o Minduim. Eu vou pegar a voz do Minduim, porque eu faço outras vozes, né? Vou pegar a voz do Minduim e pôr no Xaropinho. E foi o que eu fiz, entendeu? Só que aconteceu isso. Eu diria assim que a voz foi amadurecendo. E aí chegou nesse registro, nesse calo vocal que eu tenho hoje e que me deixa muito confortável para fazer a voz do Xaropinho. E de vez em quando acabo ficando rouco e não conseguindo fazer a voz também. Já aconteceu de eu não conseguir fazer a voz, né? Mas eu procuro não gritar mais, né? Então, jogo de futebol, não grita, entendeu? Sim. Você está na igreja, não grita, entendeu? Ao ladrão, não grita, não grite para nada. E gritar, perde o instrumento de trabalho, entendeu? Então, a gente procura se conter em todas as situações. É por aí. Ô Edu, a gente já está chegando na reta final do nosso bate-papo, mas para quem não conhece, o Xaropinho também tem um grupo de ação social, né? Fala para nós um pouquinho como que funciona esse grupo de ação social, quem é o público-alvo, quem quiser ajudar, como que pode ajudar as ações sociais. Pois é, eu tive um instituto, durante 10 anos eu fui presidente de instituto, eu tive um instituto, chamava Instituto Xaropinho, aqui em São Paulo, e fiquei 10 anos com esse instituto, onde a gente procurava receber recursos de empresas, de amigos que queriam ajudar, e a minha principal ação era comprar fraldas, né? Então, teve até uma situação interessante que, durante alguns meses, houve cidades no Brasil que o Instituto Xaropinho supriu a cidade inteira de fralda durante meses, né? Eu não vou falar cidade aqui nem nada para não, sei lá, não expor nenhum tipo de administração pública. Mas, então, teve bastante situações assim que o Instituto Xaropinho foi uma bênção para determinadas cidades, hospitais, asilos, hospitais públicos, né? Entregando fralda geriátrica sempre para adulto, né? E aí o que acontece? Depois de 10 anos de instituto, de trabalhar bastante, eu confesso que eu me senti sozinho, sempre sozinho, me cansei e parei com o instituto. Quando eu parei com o instituto, outras pessoas que eu não sabia, que estavam também tendo a gente como uma referência, pediram para mim, posso montar uma associação Xaropinho para ajudar? Opa, claro que pode, né? E foi o que aconteceu na cidade de Itapeva. Cidade de Itapeva, um grupo de pessoas lá, liderados por um pastor, resolveram montar um grupo de ação social, chama Grupo Xaropinho de Ação Social e Cidadania, na cidade de Itapeva, em São Paulo. Então, esse grupo é dessa cidade. E nessa cidade, esse grupo tem uma casa no centro da cidade. Essa casa no centro da cidade, do grupo de Xaropinho de Ação Social e Cidadania, essa casa entrega para a sociedade cursos profissionalizantes gratuitos, curso de produção, confecção de salame, confecção de defumados, de embutidos, curso de design de sobrancelha, curso de chocolates, de trufas, de panificação, bastante curso legal, sabe? Coisa bacana mesmo. Eu estive lá esses dias, fiquei encantado com o trabalho deles. E além de entregar esses cursos totalmente gratuitos para a sociedade, para formar mão de obra, para poder colocar as pessoas no mercado de trabalho, essa casa também doa roupas. Então, se você não tem roupa e mora nessa região, você pode ir lá nessa casa
existem uma garagem inteira de araras completamente lotadas de roupa para homem, para mulher, tênis, o quê? E roupa boa, tá? Não é roupa zoada, não é roupa, tênis bom, roupa boa. Então tem cursos, tem roupas e tem profissionais à disposição também, Felipe. Lá você tem advogados à sua disposição que você não paga, assessoria jurídica, psicólogos, você tem fisioterapeutas à sua disposição e você vai começar a ter, a partir desse mês, dentista. Tudo de graça, né? Legal. E como que é bancado isso? As pessoas, elas doam um dia ou meio período do seu trabalho para o Instituto, entendeu? Então é feito com profissionais que resolveram doar, fazer uma doação de tempo para o Instituto. Então a gente tem uma agenda lá, a gente cadastra você e você passa a usufruir daquilo que o Instituto tem para oferecer. E aí está abrindo agora também Lençóis Paulista. Então, assim, esse pessoal dessa região, eles também produzem esses cursos, por exemplo, tem curso de geleia de pimenta. Esses produtos que são feitos nos cursos são colocados à disposição para vender no próprio Instituto. Então, você pode ajudar o Instituto comprando uma geleia de pimenta, comprando um salame do que foi produzido lá, um embutido, um defumado, umas trufas, entendeu? Né? Ou você pode também entrar em contato com eles através aí do Instagram, né? Grupo Xaropinho de Ação Social e Cidadania, e conhecer melhor o trabalho, ou ir lá pessoalmente conhecer também o trabalho, né? Então, é um trabalho muito bacana, que agora também está indo para Lençóis Paulista, outra cidade do interior, e a gente está estudando outros pedidos de abertura do Instituto. Estou querendo ir um pouco devagar, porque surgiu muito pedido, eu não quero abrir 10, 15, eu prefiro abrir um de cada vez, com calma e acompanhando e fortalecendo para que a gente não perca esse formato que foi criado, que está muito bonito, muito legal e consegue atender pessoas. Para você ter uma ideia, no mês de janeiro desse ano, passou 400 pessoas pelo Instituto Xaropinho, lá da cidade de Itapeva, né? Então, para a gente que foi um mês de estreia, um mês que ninguém sabia que tinha estreado, é um número bem bacana para uma cidadezinha do interior de São Paulo, e a gente está muito feliz com o resultado que esses voluntários têm alcançado lá no Instituto. Então, conheça mais desse trabalho, que é um trabalho incrível, né? E assim, eu acho que isso é uma coisa que produz sentido para a nossa vida, né? Ajudar alguém. É muito bacana ajudar alguém, cara. Quando você ajuda alguém, eu vou te falar uma coisa, parece que o beneficiado é quem ajudou e não quem foi ajudado. Com certeza. A gente vai deixar aqui na legenda as redes sociais do Edu, do Xaropim, dessa ação social também, para quem quiser entrar em contato. E Edu, para a gente finalizar, você comentou da questão da internet, do reconhecimento que você teve lá em Boston. Qual que é a importância hoje que a gente vê crianças com 10, 9 anos com celular, mexendo na internet, e a gente tem aquele cuidado, quem tem criança pequena, de não acessar qualquer coisa na internet. Como que você vê essa questão do bem da internet, de ter, por exemplo, as pessoas acesso aos vídeos do Xaropinho, as mensagens que você transmite nas igrejas, através do boneco também? Como que você vê essa questão da internet em prol de levar a mensagem a muito mais longe? Você fez várias perguntas juntas aí, vou separar algumas. Eu acho o seguinte, criança na internet, eu acho que tem que estabelecer um horário para isso, sabe? Tem que estabelecer um tempo, não é uma coisa assim que você pode deixar e fica lá. Eu acho que é igual videogame. Antigamente, quando eu era pequeno, a minha mãe falava assim, você vai jogar até tal hora, depois você para e vai fazer suas coisas, sabe? Então eu ligava lá, sei lá, 2 horas da tarde, ó, você vai jogar até as 4 horas você vai desligar esse negócio, você vai fazer lição de casa, você vai fazer isso, você vai... E aí, então, acho que tem que ter um horário e uma supervisão dos pais também, para não se perder na internet, né? Entendeu? Então, assim, eu penso que não dá para você esconder, mas também não dá para você pegar, falar, toma o celular e vai fazer o que você quer. Não é esse o caminho, né? Então, acho que tem que dosar um pouco isso aí.
Eu entendo que não só a internet, mas a ferramenta celular hoje é uma televisão e é uma fonte de entretenimento para as crianças, mas é muito importante também que os pais invistam um pouco para que a criança não fique tendo a dependência do digital, né? Então, investir um pouco em quê? Num jogo, em outra atividade, num brinquedo lúdico, em outras coisas manuais, artesanais, que é para a criança ter no digital mais uma opção, e não a única opção, né? Então, é importante fazer essa dosagem aí, o esporte, né? Trazer a criança para junto do esporte, para junto da brincadeira de quadra, brincadeira de quintal, né? Eu passei minha infância toda brincando no quintal, maravilhoso. Arrancar a tampa do dedo jogando bola. Exatamente, jogar bola lá no quintal e tal, na quadra e tal. Então a gente tem que trazer a criança para esse ambiente, né, do esporte, do skate, da brincadeira, do grupo, né, da comunidade, sabe, de você botar a criança com outras crianças para ter essa interação, né? Porque senão, se você deixar a criança entra no digital, fica ali dia após dia e se isola e vai entender que isso é a vida. E isso não é a vida. A vida é com o próximo dentro, a vida é com os companheiros dentro, entendeu? Então, é importante criar esse conceito de empatia e vivência, né? Então, com relação ao celular, eu acho isso. Eu acho que é uma boa ferramenta, mas tem que ter supervisão dos pais e tem que ter um momento certo também para poder brincar com isso, para poder brincar, interagir, enfim. Né? Assim como o celular na escola também, entendeu? Se é a favor de celular na escola, eu sou a favor de professor ter autoridade na sala, é isso que eu sou a favor, entendeu? Sim. Se o professor tiver autoridade na sala e ele for reconhecido pelos alunos como autoridade, se o professor falar, não tem celular, ninguém vai ligar o celular. Mas se o professor falar, vamos fazer uma atividade com o celular, todo mundo pega o celular. Então eu sou a favor do professor ser reconhecido como professor na sala de aula, né? No meu tempo era assim, o professor falava, é A, né? É azul, acabou, ninguém ficava ali discutindo, desobedecendo, não tinha essa coisa de desobedecer, a gente foi ensinado a obedecer pai, mãe, autoridades, né, e tudo mais, entendeu? Então, e ninguém está falando em obedecer por questão de fascismo, é obedecer por questão de educação, sim, né? Então, é isso que eu acho que escola celular e escola pode funcionar, porque celular é, antes de mais nada, um computador. Mas o que tem que acontecer é que a criança tem que entender a autoridade lá dentro, né? Então, penso isso com relação a celular, criança, escola, essas coisas. Com relação, você perguntou também, com relação... A questão das mensagens do Xaropinho, as mensagens que você prega na internet também, de chegar a pessoas que muitas vezes não poderiam ter esse tipo de acesso. Pois é, isso é uma coisa que me deixa muito feliz, assim, sabe? Isso faz com que eu pense em não abrir igreja, né? Para que eu vou abrir uma igreja, sendo que eu tenho centenas de igrejas querendo que eu vá lá pregar, e sendo que quando eu coloco uma mensagem de fé na minha rede social, ela vai para 20, 30, 40 mil pessoas, né? Sim. Então, isso me deixa feliz, porque eu começo a receber uma série de depoimentos de pessoas que estavam precisando ouvir aquela mensagem, né? E tudo que eu coloco lá, Felipe, na verdade, é para mim mesmo. Eu sou Sim. o primeiro a precisar daquilo que eu estou ouvindo, entendeu? Que eu estou falando. Eu estou falando aquilo porque aquilo serve para mim, e se serve para mim, vai servir para outras pessoas também. Sim. Então, e eu penso também que hoje em dia a gente vive um momento complicado de igreja, sabe? Porque tá uma confusão, você está entendendo, de determinadas pessoas que se arrogam líderes, né? E que tem na igreja a sua receita mensal de sobrevivência, né? O seu salário. E isso pode ser bom, e tudo bem, ou isso pode ser mal quando a pessoa começa a entender que ela tem que bater meta, que aquilo é uma franquia, que aquilo é uma empresa, você entendeu? Então aí começa a desvirtuar o propósito do que é ser igreja, né? Sim. E ser igreja é
a igreja é um grupo de pessoas que vão lá para ter comunhão, para servir umas às outras, para poder falar de Cristo e para que todo mundo se aprimore, né, junto, né, entendeu? Chegando à estatura de Cristo, né? Então, o ser igreja é essa comunhão. O ser igreja não é um ambiente de palestra que você vai lá, ouve a palestra e vai embora, né? Isso aqui que a gente está fazendo hoje é uma igreja. Bater papo, conversar, fortalecer a amizade, fortalecer laços. Isso aqui é uma extensão de uma igreja, né? Então, eu penso que para pessoas que, de repente, estão se sentindo desconfortáveis em determinadas igrejas, porque só falam de dinheiro, então, algumas mensagens na internet podem ajudar muito, né? O pessoal fala, pô, eu quero ir para a igreja, mas chego lá, o cara vai ficar 20 minutos pedindo de dinheiro. Eu não quero isso, entendeu? Então, eu não vou, né? Então, aí a pessoa tem duas opções. Ou ela vai procurar uma outra igreja, ou ela não vai ter força de procurar nada e vai ficar em casa. E se ela ficar em casa, se ela botar na minha rede, vai ter uma palavra de fé lá, entendeu? Não estou dizendo que a minha palavra substitui a presença no encontro de irmãos, não substitui, mas a palavra que você ouve ali na internet, de alguma forma, Deus pode usar ela para te acessar, para passar para você alguma lição, alguma mensagem, e que talvez isso melhore o seu dia, melhore a sua vida e tudo mais, entendeu? Então, às vezes, eu até chego a dizer assim, olha, entre você ir na igreja A, B ou C e ficar em casa ouvindo uma mensagem, eu prefiro que você fique em casa, porque essas 3 igrejas que você falou, para mim, não é igreja, entendeu? Então, eu prefiro muitas vezes que a pessoa fique em casa e ouça uma mensagem de verdade, sem tendência nenhuma para extorquir ninguém, do que vá para uma igreja e chegue lá, o cara pregue um evangelho distorcido para poder levantar recursos para o seu próprio benefício, né? Então, é triste dizer isso, mas isso tem muito hoje, muito mesmo, entendeu? Então, eu acabo me vendo com essa missão também, de transmitir uma mensagem e em que, em momento algum, passou pela minha cabeça a ideia de cativar a mente da pessoa para poder obter algum benefício próprio. Em momento nenhum. Se eu estou transmitindo uma mensagem, eu estou tentando, eu estou me esforçando para ser o máximo possível de transparente, amigo, verdadeiro. Estou tentando o máximo possível transmitir esse texto com fidelidade teológica, hermenêutica, bíblica, para que esse texto realmente, na sua originalidade, vindo de Deus, te alcance, te toque e te transforme. Então, essa é a minha preocupação. E é uma preocupação que eu sei que muitos pastores não têm. Entendeu? Né? Os pastores têm preocupação deles, realmente vem para a minha igreja, porque quanto mais gente, mais dinheiro e acabou, entendeu? Então, isso me preocupa muito, né? Então, eu particularmente luto um pouco contra isso, né? Contra essa banalização do evangelho, essa banalização do termo, né, evangélico, do termo crente, né? Que, na verdade, você ser alguém que serve a Jesus, que anda com Jesus, que segue a Jesus, que imita Jesus, rapaz, se você fizer isso, você vai ter uma vida muito melhor do que o que as pessoas têm, você vai ter um emocional muito mais equilibrado, você vai estar muito mais pacificado, e aonde você estiver, você vai ser bênção na vida das pessoas. O Brasil diz que tem 50 milhões de evangélicos, 90% de cristãos. Se o Brasil fosse 90% de cristãos, querido, nós não estaríamos na balbúrdia que nós estamos hoje. Sim. Né? Então, esse é o ponto. Né? Então, se nós tivéssemos 90 milhões de cristãos, você não ia ver as cenas que você está vendo de carnaval, de briga, de gente se matando, na avenida, de humilhação do nome de Jesus, de profanação do corpo, entendeu? Enfim, tanta coisa. Entendeu? Então, mas assim, é uma democracia. Cada um faz o que quer, cada um faz o que gosta. Eu não estou aqui para converter ninguém. O cara quer converter a gente. Isso vai se quiser. Eu estou transmitindo uma palavra que, para mim, foi uma tijolada do céu.
entendeu? Se para você vai fazer sentido, glória a Deus. Se não vai, passa o vídeo para cima. Vai para outro, vai ver o que você quer. Entendeu? É por aí. Exatamente. Edu, queria agradecer você por ter aberto um espacinho na sua agenda, até extrapolamos um pouquinho do horário. Para finalizar, se fosse possível, eu queria que você deixasse uma mensagem com o Xaropinho para todo mundo que acompanha o Xaropinho, que gosta do Xaropinho desde lá de 97, e depois você, como o Edu, o pai do Xaropinho, o cara que dá a voz para o Xaropinho, deixar uma mensagem também para os adultos. E aí, Felipe? Tudo bem com você? Tranquilo? Rapaz, você some, né, mano? A gente tava se falando, você foi embora. Eu tô com seu DNA aqui, viu? Mano, depois vê se liga aqui pra eu te mandar o zap do DNA, que você ficou pronto. Pode deixar. É para você deixar uma mensagem de fé. Ah, é? É. O que você tem para falar? Eu tenho que falar pra você que, olha só, aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus. Para o homem não é possível, é difícil, é intransponível. Nossa, nenhum consegue fazer. Mas para o Papai do Céu, nada é impossível. Nada é impossível para ele. Deus pode todas as coisas. Basta você crer. Ele fala que se a gente tiver fé, tem que forçar um pouquinho. Semelhança de um grão de mostarda. A gente vai falar até para monte. E os montes vão se transportar. Então, olha só. Tenha fé. Não perde a fé, não. Fica firme aí. Tô ligado que o negócio tá difícil. Mas o que eu tenho para te dizer é: Deus não perde o controle. Se mudar essa situação, você vai romper. Você vai ver só. É nós, mano. Nada é impossível. Tamo junto. Você canta um hino. Canta o hino, Xaropinho. O Corinthians. Não, cara. O Corinthians, pelo amor de Deus. É isso, meu amigo. Agora, deixar uma mensagem com o pastor. Rapaz, olha, hoje eu botei um vídeo falando sobre ansiedade, né? E a palavra de Deus fala para a gente lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, né? E eu quero trazer novamente essa palavra aqui, né? A gente... Tem gente que todo dia ora o Pai Nosso, né? E diz assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino. Seja feita a sua vontade. As coisas que você está pedindo aqui que tem uma relevância imensa na sua vida. Primeira coisa, venha o teu reino. Você está pedindo para o reino de Deus vir para a tua vida. E quando você pede para o reino de Deus vir para a sua vida, Deus começa a manifestar o reino dele na sua vida. Através de mensagens, através de entendimento, através de pensamento. Quando você pensa assim: puxa, não posso fazer isso. Não posso fazer isso que eu vou prejudicar tal pessoa. Esse pensamento não tem origem na nossa mente, tem origem em Deus. Quando você pensa assim: eu tenho que orar mais, eu podia ler um pouco da palavra de Deus. Esse pensamento não tem, a Bíblia diz que esse tipo de pensamento não tem origem no homem, tem origem no Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus soprando na nossa mente para que a gente pense em Deus. É o reino de Deus vindo para a tua vida. Então, não resista, querido. O problema é que a gente mesmo pensa: podia ler um pouco da Bíblia. Daqui a pouco a gente mesmo dá a desculpa. Ah, é coisa da minha cabeça. Querido, eu sei o que a tua cabeça pensa. E ela não pensa em ler Bíblia. Então, quando você pensar em ler Bíblia, não vem da tua cabeça esse tipo de pensamento. Vem de Deus. Deus está usando a tua mente para você pensar nele. Olha que doideira. Deus trabalha assim. 1 Coríntios 1,18 diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Deus trabalha realmente no âmbito ali do não compreensível. Então, você disse: venha o teu reino. Dê espaço para o reino dele se manifestar na sua vida. Não resista, se entregue. Como é que eu resisto? Dizendo: isso que eu estou pensando é coisa da minha cabeça. Você já está resistindo.
E a outra coisa que você pede, seja feita a sua vontade. Você quer mesmo que seja feita a vontade de Deus? Então para de tomar um monte de decisão precipitada, descansa no Senhor, aprenda a descansar nele, porque ele vai cuidar de você. O versículo que eu acabei de falar, lança sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele já te trouxe até essa idade que você tem no dia de hoje, com a saúde que você tem, ele cuidou de tudo, confia que ele vai continuar cuidando, ele não vai te abandonar agora. Então lança ele sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você e vai continuar cuidando. Deus abençoe. Felipe, Deus abençoe a todos vocês aí. Obrigado, Edu. Deixo as portas abertas aí para quando você quiser retornar com novos projetos, novos bate-papos. O canal e o espaço sempre será seu. Obrigado, Felipe. Assim que tiver novas informações aqui, novos lançamentos e projetos, eu dou um alô para a gente voltar a falar. Obrigado, Edu. Bom? Um abraço, irmão. Fica com Deus. Obrigado. Parabéns aí.